Bom dia, que a paz e o amor do nosso Deus esteja conosco nesta manhã. Amém. Esse trecho que foi lido em João, no Evangelho de João, capítulo 20, ele é um trecho que foi de suma importância para o início da igreja. E nós vemos aqui, no trecho lido, que Jesus, ele aparece no primeiro dia, ressurreto. E voltando no tempo, esta manhã não foi uma das manhãs mais fáceis. Por quê? Imagine você, eles estavam sem o mestre, que eles tinham acompanhado 24 horas por dia, num intensivo aí de alguns anos, né? Então, esse mestre, ele tinha sido preso, açoitado e crucificado. Então, tinha sido crucificado. Então, cada um dos discípulos teve uma reação. E hoje nós vamos ver a reação de um discípulo que é discreto, mas ele se tornou muito conhecido por conta desse trecho aqui de João 20. É o apóstolo Tomé. Nós não vemos muitas referências sobre Tomé. Sabemos que ele é um dos apóstolos, foi escolhido lá por Jesus para ser apóstolo e acompanhou a vida de Jesus no seu ministério. Tá, e o que mais nós sabemos de Moisés? De Tomé? Nós sabemos que era aquele que desconfiava, né? Eu preciso ver para crer, né? Então, até virou um jargão, né? Você está parecendo Tomé, né? Você só acredita vendo, né? Virou algo comum, bem popular isso. Mas nós vamos ver a fundo como que foi esse período de Tomé e trazer para nós ensinos que vão nos ajudar. Porque na hora mais escura das nossas vidas, no período em que as coisas estão difíceis, a reação como essa de Tomé é o esperado, é o comum. E olha, vamos ler aí o versículo 24 aí, do capítulo 20 de João, aí, do Evangelho de João. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estavam com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Ouso dizer que Tomé era alguém de coragem. É alguém corajoso, porque ele conseguiu verbalizar uma dúvida. Ele conseguiu externar o que estava no seu coração. Então isso é um ponto favorável que nós encontramos aqui em Tomé. Outro ponto favorável foi a sua franqueza. Ele foi bem claro. Para que eu acredite, eu preciso ver os ferimentos, ver por tudo que ele vê a marca do prego na mão dele. Aí eu vou acreditar. Então, assim, você vê que ele foi franco, né? E, seguindo na leitura, nós vamos ver um terceiro ponto aí. Versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com você. Um outro ponto que deve ser visto com bons olhos é que
ele era perseverante. Embora cheio de dúvidas, com o coração entristecido, cheio de coisas na cabeça, ele perseverou. Então, daí nós extraímos uma lição importante. E um contexto tem que ser criado aqui. Porque ele teve a coragem e a franqueza para falar no lugar certo, no meio da sua família. Nós temos dúvidas, eu tenho minhas dúvidas, você tem as suas dúvidas, mas aonde você está externalizando essas suas dúvidas? Dentro de um bar, não é um local mais adequado para você externar as suas dúvidas de fé. Numa conversa externa aí, numa fila, você pode até fazer isso. Mas o exemplo de Tomé, ele tem que vir para nós, porque ele mostrou que ele confiava naquelas pessoas que estavam ali à sua volta, que eram os seus irmãos na fé. Então, Tomé, ele abraçou a família espiritual, os discípulos ali, como seus irmãos, e pôde abrir o seu coração. Então, o lugar para abrirmos o nosso coração é aqui dentro. Aí nós não vamos sofrer julgamentos, nós vamos receber o apoio e vamos conseguir seguir nesses passos de Tomé, porque ainda com dúvidas, ainda cheio aí de coisas na cabeça, ele perseverou. Então, um dos pontos que nós somos tentados a fazer quando as dúvidas batem nesse momento de tristeza, de fraqueza, é nos afastarmos das coisas do Senhor. É normal, dói demais. Aquela dor que eu estou sentindo, né? Uma perda, é um problema emocional, é algo que está me afetando, está me atrapalhando, isso chega a doer. Dói na alma, ansiedade. Nós vemos aí, nós vivemos num mundo ansioso, nós vivemos num mundo triste também. Então assim, a tristeza chega a doer até a alma. Então, é comum o isolamento. Nós estamos saindo num período de isolamento, né? Então estamos reaprendendo a viver dessa forma. E Tomé nos ensina que mesmo com esses problemas, mesmo com tudo que ele tinha ali para deixar e abandonar a fé, porque o Messias já não era mais visto. Era mais fácil acreditar em Jesus vendo Jesus operando um milagre, levantando um morto, vendo Jesus curando alguém doente ali. Visivelmente é fácil. Agora, quando nós não enxergamos Jesus, é que as coisas ficam mais difíceis. E é nesse momento que nós precisamos ter esse ingrediente da perseverança, como Tomé fez. Ele não precisava estar ali. No primeiro dia que eles estavam reunidos, Tomé não estava. Por isso que ele não viu Jesus. Aonde estava Tomé? Nós não sabemos. Mas, por inferência, como todos estavam tristes, todos estavam ali, e agora, o que vai ser da nossa vida? E agora, o que está acontecendo? Como que vai ser o nosso futuro? Muitas dúvidas na cabeça. Naquele primeiro momento ele não estava, mas ele perseverou. 8 dias depois, né? Você vê aí, uma semana, né? Mais tarde, os discípulos estavam ali outra vez reunidos e Tomé com eles. Então, é importante nós estarmos com os nossos irmãos, presencialmente. É importante, principalmente nesse momento de dúvida, de tristeza, de fraqueza. É aí aonde o inimigo pode sorrateiramente nos derrubar. Então nós precisamos nos apoiar. Então, um dos objetivos de Deus, na sua infinita sabedoria, de ter criado a igreja, é para que ocorra esse apoio e esse consolo mútuo.
Então, nós apoiamos uns aos outros, né? Então, é importante vermos aí em Tomé, não só, tem que ver para crer, né? O que eu faço o convite no dia de hoje é para enxergarmos um outro Tomé. Alguém que pode ser eu, o Tomé Flávio, né? O Tomé é você aí, que vez ou outra nós enfrentamos grandes dificuldades na qual nós não enxergamos o nosso Messias. Os problemas são grandes demais. As dificuldades são grandes demais. E a nossa visão é limitada das coisas do Senhor. E aí fica fácil ter ações como essa de Tomé. Não, Deus, não sei se Deus está na minha vida. Porque se tivesse, não estaria acontecendo isso e aquilo. Então, assim, nós precisamos ter essa coragem de Tomé, essa franqueza de Tomé e essa perseverança de Tomé. Por quê? São 3 riscos quando estamos nessa situação. Fecharmos para as coisas que Jesus já fez na nossa vida. Seria fácil para Tomé esquecer. Um risco que Tomé teve aqui foi esse: fechar o seu coração para o que Jesus já fez na vida dele. Outro risco que Tomé correu foi de fechar o seu coração para os seus irmãos. Por isso que eu acho fantástico nós lermos aqui e ver que ele estava com os irmãos. Uma semana depois do acontecido da aparição de Jesus ali para os discípulos. Então ele não ficou assim, poxa, eu não estava lá, esse Jesus, hein? Por isso que eu não acredito, eu não estava lá, eu não vi, e eu não vou mais. Ele poderia ter feito isso. Ter chutado o balde, como diz na expressão popular, ter abandonado a fé. Mas ele não, ele deu um passo de perseverança. Ele foi além, ele enxergou além dos problemas e das dúvidas que ele tinha. Ele foi em direção ao desconhecido para ele até então. E a fé é isso. Por isso que nós precisamos crer. E um outro ponto que faltava aqui, que ele estava com o coração sincero, e ele não foi julgado por causa dessas dúvidas que ele tinha. Você percebe que Jesus viu o coração de Tomé. Porque senão, Jesus não teria aparecido para ele. E aí o que nós, continuando na nossa leitura dessa manhã, continuando aí, depois que Jesus fala, né, paz seja com vocês, ele vai até Tomé e diz: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. O lado aqui é porque uma lança foi enfiada, né, por debaixo aqui da costela de Jesus, que chegou até o coração enquanto ele estava na cruz. Era uma das formas de verificação, né? A pessoa, se o crucificado não morreu ainda, então eles enfiavam aquela lança, né? E aí aqui, se ele não faleceu ali, ele falecia com essa parte da lança aí. Então era uma lança com uma ponta de mais de 1 metro, né? Capaz de perfurar aqui debaixo da costela, chegando até o coração. Então, por isso que fala lá do lado, né? Então, tinha uma cicatriz também do lado de Jesus aqui, além das mãos, né? E o que Tomé faz? Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: porque você viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então, nessa perseverança de Tomé, ainda que ele tenha coragem e franqueza, ele enxergou Jesus. Então, no meio da tormenta,
Nós precisamos ter os nossos olhos de fé, enxergar que Deus está no controle, ainda que estejamos vivendo uma situação difícil, Deus está comigo. Deus está com você. Então, não importa o que esteja acontecendo, o quão dificultosa seja a sua vida, a situação em que você está vivendo, Deus está contigo. Nós precisamos enxergar a presença dEle. Então, nesses momentos de dúvidas, de fraqueza, onde eu estou fechando os meus olhos para o que Jesus já fez da minha vida, eu estou deixando de ter contato com os meus irmãos, eu tenho que orar e dobrar o meu joelho e pensar, e falar: Senhor, abre meus olhos, eu não estou enxergando o Senhor aqui. Nós precisamos ter essa franqueza. A nossa oração tem que ser uma oração sincera, não aquela oração robozinho, né? Senhor, obrigado por esse alimento. Senhor, obrigado por isso. Senhor, obrigado por aquilo. Senhor, assim, Senhor, aquilo. Amém. Tem que ser uma conversa. Tem que ser algo espontâneo. É o seu Pai, Ele sabe. Ele mais do que ninguém sabe como você é, como eu sou, e mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele é capaz de nos amar, sabendo quem nós somos. Por quê? Porque Ele nos criou. Ele sabe, Ele quer esse nível de relacionamento. Então, por isso que Ele não disciplina, Ele só fala aqui o que precisava ouvir, o que Tomé precisava ouvir, né? Olha, você está vendo? Eu estou aqui. Então, o que nós precisamos levar para a nossa vida, e principalmente para esses momentos de grande dificuldade, para esses momentos onde a coisa fica feia. Hoje eu estou cheio de ditados populares, né? Mais um, né? Quando o filho chora e a mãe não ouve. Nessa situação aí que está difícil a coisa, nós precisamos ter coragem, essa franqueza e essa perseverança que Tomé teve. Tomé, ele não omitiu o que ele sentia no coração dele. Ele foi sincero, ele foi franco e Jesus responde. Jesus, ele vem e se torna visível para Tomé. Ele poderia se sentir inferiorizado. Poxa, apareceu para todo mundo, mas para mim ele não apareceu. Que mestre é esse? Que Messias que é esse que não apareceu na minha vida? Talvez você esteja se questionando, igual Tomé aqui. E eu não te julgo, porque tem situações em que nós fazemos isso. Então nós precisamos ter essa coragem, essa franqueza com o nosso Pai e também a perseverança. Então, não feche o seu coração para Deus, para o seu Pai que te criou. Então, confie que mesmo na noite mais tenebrosa, Ele está lá. Naquele momento de mais dificuldade que você teve na sua vida, Ele estava lá. Nós aqui não enxergamos, mas Ele chorava junto com a gente, Ele ficava ali no nosso lado, sofrendo a dor que nós sentimos ali naquela situação. Então Ele não é um Deus ausente. Tanto é que Ele se lança, né? Eu imagino Tomé se ajoelhando aí, Senhor meu e Deus meu. Então, só basta Tomé reconhecer isso. E vem uma mensagem, né? Porque você viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Então, nós precisamos ter essa crença no nosso Pai e confiar de que Ele está ao nosso lado, independente da nossa circunstância. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe.